Então vamos lá, continuando aqui a nossa aulinha. A gente parou aqui na parte do cargo, da função e do comando, que é uma parte bem simples, certo? Cargo, função, comando, né? A gente vai ver que cada militar, né, ele vai ter sua função, né, dentro da organização militar. A gente vai ver a função dos oficiais, a gente vai ver a função dos subtenentes e sargentos, dos cabos e soldados. Então, primeiro iniciando pelo cargo, né? Quando se fala em cargo, a gente tem dois tipos de cargo. A gente tem o cargo efetivo e a gente tem o cargo comissionado. Então, isso aqui são dois tipos de cargo que você pode ter dentro da corporação, certo? Você pode ter um cargo efetivo ou um cargo em comissão, certo? Qual é a diferença? Ora, o nome já diz tudo. Cargo efetivo é aquele cargo que você está efetivado, né? Você fez por merecer esse cargo. Você não vai ser retirado dele por qualquer motivo, certo? Você passou no concurso público, você fez o curso de formação, você tem direito à sua estabilidade, você fez o curso de formação inteiro, foi efetivado, passou na prova final, foi efetivado ou no seu posto ou na sua graduação. Então isso aqui é um cargo efetivo, você não vai sair desse cargo por qualquer coisa, né? E o cargo em comissão, né, que é o cargo comissionado, ele é a mesma coisa de eu falar que é um cargo de confiança. Como assim um cargo de confiança? Ele é de livre nomeação e exoneração pelo governador, né? Você é um comandante de unidade, um exemplo. Você tem um cargo em comissão. Isso é livre nomeação e exoneração pelo governador. Então isso você possui um cargo de confiança. Então o cargo efetivo são os postos e as graduações. Cargo comissionado é um cargo de confiança, certo? E ele é de livre nomeação e exoneração pelo governador do estado. E a gente lembra, né, a questão do cargo efetivo, né? Quem é que concede os postos aos oficiais? A gente sabe que é um ato do governador. A graduação é ato do comandante geral, né, que são as praças. Então, a questão da função, a função é o exercício das obrigações inerentes a cargo militar estadual, ao cargo que você possui. Comando, o nome já diz, é uma soma de autoridade, deveres e responsabilidades do militar. Só quem vai exercer esse comando são os oficiais. Ao longo da carreira, a gente vai ver que os oficiais eles são preparados para o comando e a chefia das organizações militares estaduais. Então, esse seria a função dos oficiais, certo? Que é o comando. Lembrando, pessoal, que os cargos de provimento efetivo só podem ser ocupados, né, por militares em serviço ativo. O inativo não pode, porque ele já está aposentado. Ó. Então, os cargos de provimento efetivo são os postos e as graduações, como a gente acabou de ver, previsto na lei de fixação de efetivo de cada corporação militar, compondo a carreira dos militares estaduais dentro de seus quadros e qualificações, somente podendo ser ocupados por militares em serviço ativo. Ele vem repetir aqui, ó, o provimento do cargo do oficial é realizado por ato governamental, da praça é um ato administrativo do comandante geral. Já os cargos de provimento em comissão são inerentes a quê? Comando, direção e chefia. Isso aqui geralmente ele está se referindo ao comandante de unidade, né? Que ele pode ser chamado de comandante, de chefe, pode ser chamado de diretor, tudo é equivalente a comandante de unidade. E coordenação de militares estaduais, previsto na Lei de Organização Básica da Corporação, que é a LOB, né? São de livre nomeação e exoneração por quem? Pelo chefe do Poder Executivo. Tiago, sempre vai ser o chefe do Poder Executivo? Não. A gente sabe que tem um caso específico, né, que é uma medida provisória, que o comandante-geral ele vai poder, né, nomear, né, designar ou exonerar, né, tirar um militar de um cargo em comissão, né, quando for uma medida realmente urgente, o comandante-geral vai poder fazer isso aqui. Só que tem um prazo para o governador confirmar, né, que é o prazo de 15 dias. Se ele não confirmar nesse prazo de 15 dias, tem a pena de restabelecer a situação anterior, ou seja, volta a ser o que era antes.
Então, na regra, quem pode é o chefe do Poder Executivo, que é o governador. E também só pode ser provido por militares do serviço ativo da corporação. Então, aqui fica claro. Então, como eu disse, cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração pelo governador. Só que se o governador tiver algum impedimento no momento, o comandante geral ele vai poder fazer também, mas é de que? De forma provisória, provisoriamente. Mas tem que ter uma necessidade, tem que ter uma necessidade institucional urgente, devidamente motivada. Ele pode designar um oficial para o cargo em comissão ou dispensá-lo, certo? Devendo regularizar a situação, certo? No prazo de 15 dias. Então ele tem esses 15 dias. Se ele tirou um oficial, né, vamos supor, tirou um tenente-coronel do comando de uma unidade, nomeou outro, botou outro, certo? Designou outro oficial. Então vai se contar a partir daquele dia o prazo de 15 dias, né, do ato que ele fez aquela substituição. Se passar os 15 dias e o governador não confirmar, aí volta a ser o que era antes. Por quê? Sob pena de restabelecer a situação anterior. O prazo de 15 dias ela conta da data do ato, beleza? Então fica claro aqui. A designação ou dispensa mencionada no parágrafo anterior tem natureza acautelatória, não constitui sanção. Então, se tem ali um oficial em um cargo em comissão e o comandante-geral tira ele por uma necessidade institucional, gente, isso não vai constituir sanção, é uma medida acautelatória que foi tomada por essa necessidade institucional, gente. É claro que devidamente motivada, não pode ser por qualquer motivo. Então esse é o caso que o comandante-geral vai poder fazer no lugar do chefe do Poder Executivo, do governador do estado, só que o governador do estado tem que confirmar, ok? Se não confirmar, tem a pena de restabelecer-se a situação anterior. Cuidado, pessoal, que tem um vídeo, né, que diz que esse prazo é 30 dias, né? Vocês devem saber que foi um errinho, certo? Mas todo mundo comete erros, então não vão se confundir, beleza? Não é meu vídeo, é claro. Então, vamos lá aqui, ler a próxima. O militar estadual que ocupar cargo em comissão de forma interina. Vocês sabem o que é forma interina? Forma interina é de forma temporária, né? É de forma temporária. A gente chama de forma interina. Fará jus, após 30 dias, as vantagens e outros direitos a ele inerentes. Como é que é isso aqui? Vou só dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um tenente-coronel que é comandante de unidade, certo? Tenente-coronel comandante de unidade. Ele se afastou, né? Deixa eu dar um exemplo. Ele foi publicado as férias do tenente-coronel e ele queria gozar suas férias, tem todo direito, é obrigatório, inclusive. Então ele foi lá, tirou suas férias e assumiu um major no lugar dele, de forma interina, né? Até ele voltar. Então o major, a gente sabe que o tenente-coronel ele ganha uma gratificação, né, pelo seu cargo em comissão. Esse major ele vai ter direito a essa gratificação e essas vantagens que o tenente-coronel tinha, não vai. Por quê, Thiago? Porque as férias é só 30 dias, não é? Então 30 dias o tenente-coronel vai retornar. Ele só ia ganhar, né, se fosse mais de 30 dias. Agora vamos supor que o tenente-coronel ficou doente, né, tirou licença para tratar de saúde própria, vai passar 3 meses aí afastado. Aí o que acontece? O major assumiu no lugar dele, como ele vai passar mais de 30 dias, né, lá afastado, e o major vai ocupar esse cargo em comissão de forma interina há mais de 30 dias, ele vai ter as vantagens, inclusive a gratificação e outros direitos que o tenente-coronel tinha. Então o militar estadual que ocupar cargo em comissão de forma interina, ele fará às vezes após 30 dias, há vantagens e outros direitos a ele inerente. Então aqui fica claro, beleza? A cada cargo militar estadual corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que constituem em obrigações do respectivo titular. Então cargo, certo? Corresponde a um conjunto de atribuições e quem tem essas atribuições vai ter também suas obrigações. Quem é que vai ter as obrigações? O titular do cargo, beleza? Então cargo você tem que lembrar, é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem obrigações do respectivo titular
desse cargo. As atribuições e obrigações inerentes a cargo militar estadual devem ser preferencialmente compatíveis com o grau hierárquico. Isso aqui é muito importante. É óbvio, galera, que as atribuições, as obrigações que o militar possui, tem que ser compatível com o grau hierárquico. Você nunca vai ver um soldado exercendo uma função de comando, né, de uma unidade, comando, né, sendo o chefe, comandando uma organização militar estadual. Por quê? Porque essa é uma atribuição e uma obrigação dos oficiais. Por isso que a atribuição e a obrigação, né, a cargo, é preferencialmente compatível com o grau hierárquico. E ele vem citar a mulher militar, né, no caso da militar estadual do sexo feminino. Tem que preferencialmente, não é obrigada, é preferencialmente, vamos meter a chibata nas mulheres, vamos não, é brincadeira. É preferencialmente, ó, levando-se em conta as diferenciações físicas. A mulher, ela é mais frágil, né? Se você botar uma mulher para lutar com homem, ela vai apanhar, é feio. Não, é brincadeira, tem mulher que mete a pé em homem. Então, tem que se levar em conta as diferenciações físicas próprias. Tudo definido em legislação, regulamentação específica. Vou te dar um exemplo disso aqui. Vou te dar um exemplo fácil. Quando tu vê uma mulher ingressando na polícia militar, tu vê que tem pouca mulher trabalhando no operacional. O que o pessoal do comando lá faz? Geralmente bota a mulher para trabalhar mesmo no administrativo, né? Ela fica lá no CIOPS, né? Atendendo telefone. Ela presta serviços específicos, né? Por quê? Porque quando se fala da militar do sexo feminino, preferencialmente tem que levar em conta as diferenciações físicas. Se não estão respeitando nem o policial que é homem, né? Imagina a mulher que tem um sexo mais frágil, né? Isso só dando um exemplo, né? A própria mulher, ela tem consciência disso, que bandido é um bicho velho nojento. Então por isso que você vê mais elas trabalhando, né, mais na parte administrativa, certo? Você vê poucas mulheres no operacional. Mas tem, claro que tem, né? Uma vez eu estava no posto, parou lá, né? A policial lá estava trabalhando no operacional. Inclusive tem uma frase que diz que se a mulher for morrer no serviço, ela só morre se ela levar uma topada lá dentro do quartel, né? Porque não, galera, é brincadeira, é porque realmente, até por respeito ao sexo feminino, a gente tem que levar em conta as diferenciações, né? Porque a mulher, ela é uma donzela, ela tem que ter um trabalho mais específico, um trabalho não tão redundante quanto o do homem. Então, as mulheres, né, a lei nos obriga preferencialmente levando-se, né, tem que levar em conta as diferenciações físicas. Só que isso tem em regulamento específico, né? Não, ele só traz aqui uma introdução. Isso não vai estar previsto aqui no estatuto. Vamos lá. A questão do cargo militar estadual, todo mundo já sabe, o bizu, né, do artigo 38. Isso aqui, pessoal, lá na hora ele vai perguntar referente ao artigo 38, certo? Então você vai usar a velha formulazinha, né? A fórmula do fidicídio, que não tem como você errar, certo? Você vai usar essa formulazinha aqui que eu vou grifar. Quando é que o cargo militar estadual é considerado vago? Aqui é para efeito de gerar vagas mesmo, certo? Então aqui, onde é que o cargo vai se tornar vago? Aqui é a formulazinha para a gente lembrar, beleza? Pessoal, véspera de prova, certo? Não dá mais para brincar com questões. Não adianta pegar a questão aí que o pessoal elabora para tentar quebrar a tua cabeça. Não existe, galera. Vamos parar de brincar, já tá em cima. Não dá mais tempo de estar brincando com questões que não tem fundamento. Questões que buscam uma coisa ali, outra coisa lá na puta que pariu, certo? Então não dá mais tempo. Vamos fazer questão na letra da lei, porque a OCP, ela vai te cobrar isso aqui na letra da lei. Então acabou brincadeira, não dá mais tempo para estar nessas coisas. Então, ó, a parte disso é criação. Quando é que o cargo é considerado vaga? A gente tem a criação. Até que o militar tome posse. A gente tem a exoneração, quando o militar for exonerado. Tem a exoneração. A gente tem a demissão, quando o militar aqui for demitido. Ele pode se demitir a pedido, sempre ex officio, né? Expulsão. A gente sabe que a exoneração ela é a pedido, certo? Pessoal, cuidado, essa exoneração não é essa exoneração
que a gente acabou de ver do cargo em comissão. Essa exoneração aqui é outra exoneração que está previsto mais lá na frente, que é quando o militar ele quer sair da corporação. Um exemplo, tu entrou agora, né, como soldado, passou 6 meses de serviço, passou 1 ano de serviço, tu viu que aquilo não era pra ti. Me meti, por que eu fui me meter aqui? Não quero mais ser militar estadual, não quero mais ser soldado da polícia militar. Tu é obrigado a continuar como soldado? Não, o que tu vai fazer? Tu vai pedir exoneração. Só que como tu tem 1 ano, né, ainda de soldado, tu vai ter que pagar indenização. Indenização por quê, Thiago? Se eu quero sair é um direito meu, mas tem que pagar indenização referente aos gastos que o Estado teve com a tua formação, né, lá na ESP, no teu curso de formação, teu curso de tiro. Então tu vai ter que pagar essas indenizações. Tem alguma maneira de eu sair sem pagar a indenização? Tem. Tu tem que trabalhar mais de 3 anos, certo? Isso tu sendo soldado, que o oficial é no mínimo 5 anos. Tem que trabalhar mais de 5 anos para sair sem pagar a indenização. Então a gente vai ver a parte da exoneração lá mais na frente. Se eu pedir exoneração e no outro ano eu me arrependo, quero voltar, eu posso voltar? Pode. Então é só pedir, né? Que eu já fiz o concurso, já passei. Não, meu querido, não é só pedir não. Você tem que fazer outro concurso, ser aprovado novamente e tem que preencher os requisitos do artigo 10. Se tu tiver passado da idade, já não pode mais fazer, tu nunca mais vai ser militar. Só dando uma introdução aqui do militar que vai pedir exoneração, certo? A exoneração ela pode ser proibida ao militar? Pode. O militar está respondendo processo, né? Está em estado de guerra, né? Pode ser impedido de pedir essa exoneração. Então considera-se também cargos vagos. O militar que morreu, né? O falecido, está aqui o falecimento. O militar que foi considerado extraviado, a gente vai ver mais na frente esse conceito. E o militar, por último, o desertor, certo? Então você vai lembrar dessa fórmula aqui, ó, FIDE-CID, certo? A fórmula é essa, FIDE-CID, você não vai esquecer, ó, FIDE-CID, falecimento, expulsão, exoneração, demissão, criação, extravio, deserção. Quando cai uma questão do artigo 38, ele gosta de inventar, né? Vou dar um exemplo, ele gosta de botar uma reforma aqui no meio, certo? Botar o R, né? O cargo militar estadual é considerado vago quando o militar ele sofre uma reforma, né? Então aqui tem reforma? Não tem. A gente tem que ir pela letra da lei? Tem. Tem reforma? Não tem. Então se você souber a fórmula, o FIDE-CID, você já não erra, porque não tem R, ok? Só para você não perder uma questão dessa. Então lembre que você não erra. Por último aqui a função. Função militar estadual é o exercício das obrigações inerentes a cargo militar estadual. Como é que você vai lembrar? Ora, a minha função não vai depender do meu cargo. Então, função é isso. Função é o exercício das obrigações inerentes ao cargo que eu possuo. Então, quando vier na prova, se ele trocar os conceitos, quando tu lembrar de função, tu vai lembrar. Rapaz, tu vai raciocinar. Se eu tenho uma função, a minha função ela é de acordo com o meu cargo. Então a função é o exercício das obrigações inerente ao cargo militar estadual. Tá aí, com esse bizu tu nunca vai esquecer, tu vai me agradecer depois. Então comando, né, conforme o artigo 42, é a soma de autoridade, deveres, responsabilidades que o militar está investido legalmente. Lembrou de comando? Comando tu vai comandar, tu vai ser o bichão. Mas tu sendo bichão, tu só vai ter regalias? Não, tu vai ter muita responsabilidade, tu vai trabalhar que nem doido. Então, comando ela é a soma de autoridade. Tu vai ter uma autoridade maior sobre os demais. Deveres e responsabilidades que o militar estadual está investido legalmente. Quando conduz subordinados, dirige uma organização militar estadual, sendo vinculado ao grau hierárquico, certo? Tem que ser vinculado ao grau hierárquico. Por que vinculado ao grau hierárquico? Tem que ser oficial para exercer a função de comando. E constituída uma prerrogativa impessoal, cuidado que eles gostam de botar pessoal aqui na prova, é impessoal, em cujo exercício se define e se caracteriza como chefe. Então tá aqui, eu botei um cronograma aqui, né, um organograma, sei lá como é o nome. Tá aqui os oficiais, ao longo da carreira, ele é justamente preparado para fazer isso aqui, ó, para exercer a função de comando, né, ele possui essa soma de autoridades. Ele tem um CFO bem estendido. Antigamente, o CFO dos oficiais era 3 anos. Por que 3 anos, Thiago?
Ora, tinha um cadete de primeiro ano, cadete de segundo ano, cadete de terceiro ano e ainda tinha um aspirante, né, oficial. Hoje, ele é de 1 ano e meio, certo? É 1 ano e meio. Pronto, é que eu tô sem o mouse hoje, aí fica mais feio ainda. Então eles têm, se for comparado aos demais, os cabos soldados é 6 meses, se eu não me engano. Então os oficiais, ele é preparado ao longo da carreira para exercício de comando das organizações militares estaduais, ok? Por isso que a função do militar, ele tem que ser agregado, né, tem que ser vinculado ao grau hierárquico, ok? A gente tem os subtenentes e sargentos. Quem são os subtenentes e sargentos? Ora, se você for ver na legislação do Exército, os subtenentes e sargentos, eles são o elo entre a tropa, que são os cabos e soldados, ao comando, que quem é os oficiais. Então, o subtenente e sargentos, o que ele vai fazer? Ele vai auxiliar as atividades dos oficiais. Como é que ele vai auxiliar? Se eu tenho um soldado que tem um problema, ele vai recorrer primeiro ao subtenente e sargentos. Se o subtenente e sargentos não conseguir ajudar, né, nesse problema, aí sim ele vai recorrer aos oficiais. Então, os subtenentes e sargentos, eles vão auxiliar as atividades dos oficiais, né? Eles vão comandar frações de tropas, vão ajudar na instrução, no emprego dos meios. Então, vão fazer toda essa atividade de auxílio aos oficiais. Os cabos e soldados são meramente responsáveis pela execução. Acabou, eles vão executar, né? Eles vão ser responsáveis pela execução. Os oficiais, eles vão fazer toda aquela parte de inteligência, certo? Auxiliado pelos subtenentes e sargentos, e os cabos soldados, os pobre vão só auxiliar, ou vão só executar. Então, prefeito de prova, a lei é tão dura com os cabos e soldados que ainda bota assim, meramente responsáveis pela execução, né? Então, vocês vão ser o peão, certo? Vão ser o peão. Então, o oficial é preparado ao longo da carreira para exercício de comando e chefia e da direção das organizações militares estaduais. Já os subtenentes e sargentos, eles vão auxiliar e complementar, né? Não só auxiliar, mas como complementar as atividades dos oficiais, ó, na capacitação de pessoal, no emprego dos meios, na instrução. Eles vão te ajudar lá na AESP, certo? No curso de tiro, etc. Na administração e no comando de frações de tropa. Como assim no comando de frações de tropas? Tem uma viatura, né, ali. O subtenente, ele pode ser comandante ali, ele vai comandar, certo? Mesmo agindo isoladamente nas diversas atividades inerentes a cada corporação. Aí, ó, nas atividades mencionadas nesse artigo e no comando de elementos subordinados, um exemplo, o subtenente, ele pode exercer a função de fiscal, né? Vocês nem sabem o que é isso, certo? Mas o fiscal, ele tem uma responsabilidade muito grande, vocês vão ver quando vocês estiverem lá dentro. Os subtenentes e sargentos deverão impor pela lealdade, pelo exemplo, pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhe estiverem diretamente subordinadas, e a manutenção da coerção e da moral das mesmas praças em todas as circunstâncias, beleza? Por último, os pobre rei dos cabos soldados, essencialmente os responsáveis pela execução. O que ele vai te cobrar na prova? Ele vai botar que os subtenentes e sargentos são responsáveis pela execução. Na prática, eles até fazem a execução, mas na lei eles são responsáveis pela execução? Não. Quem é responsável? Os cabos soldados. Por causa de quê? Por causa do seu cargo, né? O seu cargo, né? Cabos soldados, né? Eles têm essa função. Vocês lembram que função, ela é inerente ao cargo, certo? As obrigações inerentes ao cargo que o militar possui, beleza? Que foi revogado. Cabe ao militar estadual a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir ou pelos atos que praticar. Cuidado com isso aqui na prova. Na prova tu pode ficar meio doido com esse artigo 47, porque ele tem muita chance de cair. Por que tem muita chance de cair? Por causa dessa palavrinha aqui, ó, integral. Aí tu vai lembrar no dia,
Rapaz, será que é integral? É não, estão querendo me pegar. Aí tu marca errado, aí tu se lasca todinho, aí tu reprova logo e pronto. Cara, tu tem que lembrar disso aqui. O militar estadual, certo? Ele vai ter toda a responsabilidade integral mesmo pelas decisões que tomar. Se tu decidir dar 10 tiros num cara, tu não vai se responsabilizar por esses 10 tiros, não vai se responsabilizar integralmente. Não vai confundir isso aqui com a responsabilização solidária lá no Código Disciplinar, porque a gente está no Estatuto. Então, ó, cabe ao militar a responsabilidade integral mesmo, ó, pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir, né, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Cuidado, não é pelas ordens que você vai omitir, né? Omitir é você não fazer, você vai emitir, você vai mandar as ordens. Então, cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Estou lendo aqui 3 vezes para você não esquecer. Cabe ao militar estadual a responsabilidade integral pelas ordens que tomar, pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Se você pratica um ato, a responsabilidade integral é sua. Então, só fazendo um resumo, o oficial, ao longo da carreira, é preparado para o comando das organizações militares estaduais. Subtenentes e sargentos vão auxiliar as atividades dos oficiais, como, pessoal, no emprego dos meios, na instrução, na capacitação de pessoal, no comando de frações de tropas e etc. E os cabos soldados são essencialmente responsáveis pela execução. Então vamos para a última parte aqui da nossa aula, que é a parte aqui, né, do ingresso na corporação, né? Então, ó, o cidadão que ingressar na corporação militar estadual prestará compromisso de honra, a qual afirmará a aceitação consciente das obrigações e dos deveres e manifestará sua firme disposição de bem cumpridos. Muito lindo isso aqui. O compromisso a que se refere o artigo anterior, ele vai ter caráter solene, né? Vai ser lá no centro de eventos isso aqui. Você vai falar tudo isso aqui. Tenha fé que essa vaga já é sua e você vai estar lá, né? Falando essa frase aqui, vai ser um momento muito emocionante. Eu vou estar lá com vocês para ver isso aqui, certo? O compromisso a que se refere no artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença de tropa ou guarnição formada. Então, logo o militar estadual tem adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da respectiva corporação militar estadual na forma seguinte. Então, o compromisso vai ter caráter solene. Que compromisso? Um compromisso de honra, né? Que você vai afirmar a aceitação dos seus deveres de militar estadual e vai prometer que vai cumprir, certo? Então, quando você ingressar, né, lá na praça, você vai falar isso aqui, ó, lá no centro de eventos, certo? Quando for praça, se vocês, ó. Aí vocês repitam comigo aí para você ver como é que vai ser no dia, ó. Pode repetir, ó. Leia comigo. Ao ingressar na Polícia Militar do Ceará, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à polícia ostensiva, à preservação da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Então, tenha fé que essa vaga já é sua, certo? Isso aqui já é certeza que você vai passar por isso. E, galera, não tem segredo, é só continuar no mesmo ritmo, estudando, vendo as aulas. Eu sei que minha voz é meio chata, mas no dia você vai ver como vai valer a pena. Isso aqui já é seu e não tem quem tire. Então, quando for promovido ao primeiro posto, né? Porque quando vocês passarem aqui no concurso, que eu tenho certeza que todo mundo do grupo vai passar, não tenho dúvidas nenhuma. Quando você for promovido ao primeiro posto, é claro que quando vocês passarem agora no concurso, vocês vão fazer o CFO também, é óbvio, né? Então, quando for fazer o CFO, é assim, ó, perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará e dedicar-me inteiramente ao serviço. Então, ó, o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará dispõe sobre o comportamento ético disciplinar dos militares estaduais. Vocês lembram do Código Disciplinar, né? O Código Disciplinar, ele dispõe também, né, sobre os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa disciplinar.
E ele fala também que as corporações militares estaduais são organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Vocês estão lembrados? Estabelece os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar, entre outras providências. Ao cadete e ao aluno soldado, aplica-se cumulativamente o Código Disciplinar e as disposições normativas disciplinares no estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Como assim, Tiago? Ou seja, o cadete e o aluno soldado, tanto vai se aplicar a ele o Código Disciplinar, como as disposições disciplinares do estabelecimento onde ele estiver matriculado. Ou seja, ele responde aos dois, cumulativamente. O militar estadual que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo poderá, sob pena de prescrição, recorrer ou interpor recurso no prazo de 120 dias corridos, excetuando-se outros prazos previstos em lei ou legislação específica. Como é que é isso aqui? Ora, tu se sentiu prejudicado, né, por um ato administrativo, o cara te aplicou uma punição, tu vai lá, né, tu tem esse prazo de 120 dias corrido. Então ele fala que excetuando-se outros prazos, ou seja, tu se julgou prejudicado ou ofendido. Tem outros prazos previstos em lei? Tem. Os próprios recursos disciplinares. Tu pode entrar com um pedido de reconsideração de ato? Pode. Pode entrar com recurso hierárquico? Pode. Então tu continuou sendo punido lá, tu se julgou, tu se achou mais prejudicado e ofendido ainda por esse ato administrativo. Então tu tem esse prazo de 120 dias, né, para poder interpor recurso. Tu pode inclusive entrar com ação judicial, né, contra aquele ato disciplinar. Tem que lembrar disso aqui, ó, excetuando-se outros prazos previstos nessa lei ou legislação específica. Isso aqui caiu na última prova, pessoal, de 2012. Então você tem que lembrar, o militar que se julgar prejudicado ou ofendido por um ato administrativo, sob pena de prescrição, né, pode prescrever isso aqui, recorrer ou interpor recurso no prazo de 120 dias corridos, excetuando-se outros prazos previstos nessa lei ou legislação específica. Falando de crime militar, pessoal, aqui. Os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei, é claro que se eu tenho um crime militar, quem é que vai processar e julgar? A Justiça Militar. Se eu tenho um crime comum, quem é que vai processar e julgar? A Justiça Comum, é óbvio. Então, nos crimes militares vão ser processados e julgados pela Justiça Militar do Estado. Então, no crime militar, né, na primeira instância, pessoal, vai ser exercitada pelos juízes de direito e conselho de justiça. Como é que funciona isso aqui? Tu cometeu um determinado crime militar, né, tu é desertor, dando um exemplo, né, que é crime militar. Na primeira instância, tu vai ser julgado por um conselho de justiça, que vai ter lá 4 oficiais que vão compor esse conselho de justiça, que são os magistrados da Justiça Militar. E esse conselho, ele vai ser presidido por um juiz de direito. Por isso que diz, na primeira instância, né, tu vai ser julgado pela Justiça Militar. Na primeira instância, tu vai ter um conselho de justiça presidido por um juiz de direito. Em primeira instância, vai ser exercitado pelo juiz de direito e o conselho de justiça. Se for para a segunda instância, o que é a segunda instância? A revisão da primeira. É quando tu recorreu, vai para a segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Estado. Mas já que não é crime militar, por que não é pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado? Porque não tem ainda, ó. Então, na segunda instância é pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado, porque não tem ainda. Nosso efetivo não chega nem a 20 mil homens, por isso que não tem o Tribunal de Justiça Militar do Estado. A gente tem as exceções. Qual é a exceção? Tem 2, você vai anotar aí. Quando for crime militar contra civil, certo? E quando for ação judiciais contra atos disciplinares. Nesses 2 casos, a gente vai ter o juiz de direito julgando singularmente. Qual é o juiz de direito? Do juízo militar. Então, quando for crime militar contra civil e ação judicial contra ato disciplinar, a gente vai ter um juiz de direito do juízo militar julgando singularmente. Como assim? Ele sozinho. Não vai ter a composição daquele conselho de justiça. Ele vai julgar sozinho esse processo. Então, ó, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente, ele sozinho, os crimes militares cometidos contra civis e ações judiciais contra atos disciplinares. Mas, Thiago, teve um professor que me ensinou que crime militar
cometido contra civis, isso aí é competência do tribunal do júri. Nem sempre é assim. Quando é que vai ser competência do tribunal do júri? Quando for crime doloso contra a vida do civil, quando tu quis matar, tu chegou e matou porque tu quis, né? Sem alguma justa causa. Então, aí sim, entra aí no competência do tribunal do júri. Vocês sabem o que é tribunal do júri? Vocês já assistiram aqueles filmes, né? Aqueles filmes internacionais que o cara vai ser julgado. Aí tem várias pessoas que vão decidir. As próprias pessoas são juízes, elas vão decidir se o cara é culpado ou não, né? Eles ouvem a defesa, aí o pessoal começa a conversar, né? E vai decidir se ele é culpado ou não. Aquilo ali é o júri, né? São pessoas, pode ser um médico, um dentista, qualquer pessoa pode ser chamada a participar do júri. O próprio militar, ele pode participar do júri, né? Do tribunal de júri, só no serviço ativo não, ele está isento de prestar serviço no júri, só se ele for inativo, certo? Então, ó, quando for crime militar contra civil ou ações judiciais contra atos disciplinares, você vai lembrar, juízes do direito do juízo militar vão processar e julgar singularmente. Aí aqui entra na regra geral, ó, cabendo ao Conselho de Justiça. Como é que é composto esse Conselho de Justiça? 4 oficiais, certo? Presididos pelo juiz de direito, certo? O juiz de direito vai ser o presidente. Vão processar e julgar os demais crimes militares, entra na mesma regra aqui do artigo 51. O disposto no caput não se aplica aos casos de competência do júri quando a vítima for civil. Quando é que vai ser competência do júri? Quando for crime doloso contra a vida. Doloso quando você tem a intenção realmente de matar o civil. Você teve a intenção. Certo? Quando for culposo, não entra aqui no júri. É crime dolosos contra a vida. Então, só um resumozinho: crime militar, né? A gente tem aqui o resumo, né? Crime militar. Primeira instância, a gente tem juiz de direito mais Conselho de Justiça. Na segunda instância, Tribunal de Justiça do Estado, né? Enquanto não for criado Tribunal de Justiça Militar. Se for crime militar contra civis, Tiago, que ações judiciais contra atos disciplinares? Foi aquele exemplo que eu dei. Tu foi punido no final do procedimento, tu entrou com recurso hierárquico, com reconsideração de ato, não foi reconsiderado. Tu entrou com recurso hierárquico, que foi a autoridade superior àquela que não reconsiderou, que está julgando, e mesmo assim continuou aplicando punição. Aí tu se julga injustiçado ou ofendido. Então tu ainda pode entrar com ação judicial contra ato disciplinar. Aí vai ser julgado aqui, né, pelo juiz de direito singularmente. Porque aqui não tem um conselho? Para evitar corporativismo. Então vai ser julgado aqui pelo juiz de direito singularmente. Ele sozinho, não vai ter o conselho. A gente tem o último de competência do júri, que vai ser o próprio tribunal do júri. Como eu disse, crimes dolosos contra a vida, certo? Do civil. Então, próxima aula a gente continua. A gente vai estudar aqui sobre os direitos dos militares estaduais, beleza? Próxima aula a gente volta com o nosso artigo 52. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comentem no grupo qualquer coisa. E até a próxima, beleza? Um abração. Valeu, galera.